Nós estamos discutindo aqui a situação da boca do brasileiro. E com esse dado, doutor Bastazini, de que nós temos aí uma quantidade de profissionais imensa. Por que o Brasil tem tanto dentista e por que dessa concentração em consultórios? E nos grandes centros? A quantidade de profissionais é exagerada, mas eu diria que existe uma distribuição mal regulada. Eu estava comentando em off que eu sou formado há 43 anos. E na minha época, quando nós nos formávamos, nos graduávamos e ia para o mercado, nós íamos para o consultório e nos saímos muito bem. Passado 40 anos, hoje é completamente diferente. Por quê? Porque a população está muito pobre. E hoje o profissional que sai da universidade, ele vai procurar uma das Forças Armadas, vai procurar uma secretaria, vai procurar algum local que ele possa se empregar. Porque ele já não tem mais toda aquela possibilidade que existia. Agora, o modelo mudou? Mudou também. Cientificamente mudou. Hoje nós enfatizamos a prevenção. A prevenção hoje, ela é prioridade, inclusive, do governo. A doença cárie é a segunda doença que mais afeta a humanidade. A cárie? A cárie. E nós temos no Brasil, você falou no início, os números assustadores, 30 milhões nunca foram ao dentista. Quando o PSF foi colocado nesse programa do Brasil Sorridente, os municípios que eram visitados eram aqueles que não tinham condições de sobrevida, não tinham saneamentos básicos e era preciso primeiro preservar a vida. E não tínhamos aí o dentista colocado, cirurgião dentista. E o odontólogo é horroroso, esse nome é errado, é cirurgião dentista. Então, à medida que o programa foi se qualificando e foi melhorando, sentiu-se a necessidade. Antes tínhamos o médico, o enfermeiro, 4 agentes comunitários. Hoje nós temos o dentista e o técnico de higiene. Isso mostra a qualidade e a preocupação com a saúde, porque não se entende saúde sem a presença da odontologia. Deixa eu pegar um aspecto para pedir para a Mônica essa participação. Há desequilíbrio. Evidentemente que no nosso interior a situação é mais desassistida, mas parece que tem um componente pior, que é a questão mesmo da saúde pública da água, né? O flúor tem um papel importante. Nem toda água, embora uma lei diga que é obrigatório, me parece que no Brasil ainda não alcança nessa área do interior essa questão do flúor na água, né? É uma realidade. Desde 74 nós temos uma lei, né, que regulamenta que as águas devem ser tratadas e deve ser colocado flúor. Com esse novo programa, né, do Brasil Sorridente, o que vai haver? O próprio governo ele vai estar dando incentivos para os municípios colocarem flúor, né, e cloro nas águas. Então, hoje nós temos um Brasil diferente de 10 anos atrás. Os municípios, né, em torno de 80% já estão com água encanada, segundo o IBGE. Então, acreditamos que em pouco tempo todos nós vamos ter acesso a água tratada e com adição de flúor e cloro. Há uma diferença, parece que onde não tem flúor, 50% mais chance de ter a cárie. Existe, isso foi visto até no levantamento, que houve essa diferença, né? E nós podemos observar que em determinadas regiões, como o Norte e Nordeste, houve essa discrepância justamente por conta disso, não só pela falta do acesso, né? O acesso é uma coisa fundamental. O SUS hoje prioriza a questão do acesso, a questão de equidade, né? E além disso, nós temos essa dificuldade. São regiões pobres, as pessoas não têm também como adquirir a escova e a pasta de dentes, então só veio mesmo a prejudicar. Bem, você está falando uma questão que me remete a uma questão de hábito, que eu vou pedir o socorro da Leila. É também uma questão de educação, né? A prevenção está certo, o flúor evita cárie. Se o sujeito não tem o dentista, 30 milhões sequer, viram, né, um consultório dentário, essa cárie vai evoluir, você vai acabar perdendo o dente, né? Senão, coisa pior. Nesse sentido, como existe isso? Qual é o quadro? A pouca mentalização da necessidade de cuidar do dente por parte da população? No Brasil tem pouca cultura de higiene oral, né? E a gente sabe que se esse hábito não foi colocado para a criança até 7 anos, depois fica muito difícil dela adquirir o hábito. Então, é uma das coisas que
o ponto positivo do programa de saúde da família é que a gente começa a trabalhar com criança desde a barriga da mãe. O trabalho começa com a gestante. E sabemos também que a gestante, a mulher neste período, ela está mais sensibilizada para querer o melhor para aquele ser que está em formação. Então, a gente consegue realmente que essa pessoa, que essa mãe, fique sensibilizada e passe a cuidar do seu filho. E o Saúde da Família, fazendo atendimento dessas crianças, a nossa meta é que elas cheguem até a idade escolar sem ter cárie nenhuma, porque até então, os programas anteriores, eles priorizavam a idade de 6 anos. Acontece que quando as crianças chegavam na escola com essa idade, já tinham muita cárie, tinham muitos problemas, até perda dentária. Mas aí a dentição para mudar ainda não dava para salvar, no caso, os dentes da segunda dentição? Sim, os permanentes, mas a cárie é hoje sabemos que a cárie é uma doença infecto-contagiosa, ela é transmissível. Então, se uma criança que já tem os dentinhos descidos, cariados, provavelmente aquele molar que nasce aos 6 anos, que muitas mães nem sabem que é um molar permanente, às vezes já vem para a escola com o primeiro molar também comprometido. Às vezes o comprometimento é tão grande que já é necessário fazer um tratamento de canal. Quer dizer, no caso são bactérias, coisas que passam de um para o outro e com isso só piora. Só piora. Então, a situação, aos 6 anos de idade, muitas vezes já é precária. Vamos pegar um pouquinho essa... Eu queria aproveitar a fala da Leila. Hoje em dia, devido à necessidade desse trabalho, hoje nós trabalhamos com, não somente focalizando esse grupo, como ela mesma falou, 6 a 12 anos. Hoje, o atendimento é universal, porque antes o adulto só tinha como opção ir para uma emergência fazer extração. Era uma política muito mutiladora, né? O modo como a odontologia se enraizou. Mas, hoje em dia, com essa visão de que a gente tem que começar precocemente, até hoje eu trabalho com aleitamento materno, então, através do aleitamento, a gente trabalhar com saúde bucal. Então, nós atendemos já gestantes, né? Então, nosso trabalho com educação, né? Quem trabalha no setor público tem a oportunidade de trabalhar com a sala de espera. A gente trabalha na sala de espera falando sobre os cuidados com a gestação, o aleitamento materno, como proceder. Nós damos um incentivo. Ou seja, o aleitamento, a mãe que dá o seio, ela ajuda? Isso tem influência na questão da dentição? Com certeza, porque uma criança que vai ficar em aleitamento exclusivo até 6º mês, e tendo acompanhamento logo a seguir, como o nosso trabalho também tem, de uma odontopediatra que está acompanhando esse processo, que até os 2 anos, né, ficaria como o aleitamento complementar, né, no caso, não entraria outro tipo de leite, só o leite materno, a gente estaria também adiando a possibilidade de cárie. Influi nesse ponto. Influencia. Então, é um trabalho que nós estamos divulgando, muita gente está trabalhando com isso. É interessante que vocês estão tratando do dente antes do dente eclodir. Antes do dente. Estamos tratando, na realidade, estamos tratando com a mãe, que a gente hoje já não estamos só focalizados em boca. Hoje em dia a boca está incluída. Mônica, isso é fatal. Quem está em casa vai logo querer saber. A gente está falando em aleitamento, vem aquela questão da mamadeira e da chupeta. Qual é a visão que você tem hoje em dia? Exato. Chupeta estraga mesmo a Olha, cara, hoje em dia é a nível mundial. A Organização Mundial de Saúde reuniu 41 países em 91 e assinou um tratado de comprometimento e incentivar o aleitamento materno para reduzir a taxa de mortalidade infantil, né? E nosso país, regiões como o Nordeste, principalmente Piauí, então, o estado do Piauí tinha um índice muito grande. Então, a partir do momento que começou a se trabalhar o aleitamento materno, a gente vai estar colaborando com a saúde do bebê. E a tal da chupeta? E a chupeta? Nós sabemos que a chupeta e a mamadeira podem desmamar, mas para nós, da odontologia, nós trabalhamos não só com a questão do leite materno, mas com a ordenha, ou seja, o movimento, então, o crescimento do crânio e da face do bebê. A chupeta e a mamadeira vão comprometer. A chupeta, ela deixa a língua mais preguiçosa, há problemas de fonação. A criança, ela tem uma tendência a ter problemas respiratórios, como o síndrome do respirador bucal. A própria mamadeira, a pega da mamadeira é diferente da pega do peito, né, do mamilo. Então, o que acontece? A criança, quando ela está mamando, a língua está numa posição que favorece o crescimento do arco dentário, né, da maxila, da mandíbula da maxila. Então,
Dificilmente, lógico, tem questões genéticas, mas os dentes vão ficar alinhadinhos. Quando se usa mamadeira, a língua ela vem para trás e ela faz pressão sobre o palato e com isso diminui essa região. Tanto é que quando o bebê nasce, o terço médio da face ele é muito reduzido. Ele só vai começar o desenvolvimento quando a criança começa a mamar. E o queixinho para trás, né, a mandíbula para trás, é porque para facilitar a saída do canal do parto, esse queixo tem que ser dessa maneira, assim como os ossos do crânio são macios. Né? Exatamente. E no movimento de ordenha é que vai começar esse crescimento. Então é importante estabelecer o bom funcionamento das vias aéreas superiores, para realmente dar essa posição dos Deixa até, daqui a pouco a gente vai ter que fazer um intervalo, eu pedi aqui uma coisa para o Elcio. O que você podia enumerar? Quer dizer, uma coisa, a marca, essa coisa da chupeta é quase que histórica, marca. O que é a recomendação hoje em dia em relação à tradição que se faz mais dente? É limpeza, é preocupação, é fio dental? Qual é a marca hoje em dia, com o conhecimento que vocês têm da evolução das doenças? Eu acho que não só mudou a odontologia, mudou também o conceito que a população tem de saúde. Hoje em dia já é mais difícil você pegar aquele paciente que chega no consultório, eu quero arrancar todos os dentes porque acho que é melhor botar uma prótese, né? Dá trabalho. Isso é um conceito de saúde, né? Que era um conceito errado, que era um conceito arraigado e que eu acho que mudou a consciência da população, mudou o canal de informação, programas como esse, programas que saem na mídia, a própria propaganda dos cremes dentais, das escovas, dos hábitos positivos de higiene. Quer dizer, a população hoje ela tem um nível de conscientização em relação à necessidade de saúde bucal que é muito mais arraigada, muito mais entranhada, muito mais forte do que há de anos atrás. Então a gente começa a perceber uma mudança não só na postura dos profissionais, né? E o mais interessante é que esse preventivismo, quer dizer, essa ação preventiva da odontologia, a gente pode quase que situar historicamente como fora dela. Não foi um processo que começou dentro da profissão. Começou, na verdade, nos países nórdicos, onde havia todo um suporte social, né, por parte dos governos que custeavam todos os tratamentos, né, médicos e odontológicos. E aí esses governos começaram a perceber que a conta do dentista não fechava, né, como se fosse um orçamento familiar. O jeito gastava e quanto mais gastava, a conta não fechava. Então eles começaram a perceber que, por mais que eles buscassem tratar a sua população e oferecer tratamentos dentários, os países campeões mundiais da cárie dentária na década de 60 não eram os países aqui latino-americanos ou Brasil, mas eram os países nórdicos, principalmente Suécia, Noruega, os países, né, daquele norte europeu. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer, então, investimentos maciços nos centros universitários em profissionais que se dedicassem à pesquisa, porque eles precisavam, de alguma forma, terminar. E o que eles descobriram, no caso? E aí começaram a criar os centros de excelência e nessa pesquisação, quer dizer, nesses estudos, começaram a atingir não mais as causas, né, não mais os efeitos da cárie dentária, por exemplo, que era o dente com buraco, né, mas começaram a atuar principalmente nas suas origens. Começaram a identificar quais eram, de fato, né, os mecanismos pelo qual a doença se estabelecia na boca, doença periodontal, né, e doença cárie, e a partir daí eles começaram a tentar interromper essa evolução dessa doença. E aí começaram então a surgir todas vamos botar assim, aquele preventivismo que a gente vê hoje. A necessidade de cuidado maior, a utilização maciça do flúor, esses mecanismos que eram pouco estudados e pouco desenvolvidos, porque a odontologia tinha uma ênfase, principalmente no curativismo. Quer dizer, o ato de consertar o dente estragado era a ótica da odontologia até então. E hoje em dia. Hoje a coisa já se transformou. Tanto que a odontologia hoje, a incidência de doenças na primeira infância, nós temos as colegas que trabalham com odontopediatria que elas sabem, diminuiu drasticamente. Hoje você já não encontra mais crianças com todos os dentes cariados, como era comum há 15, 20 anos atrás. Bem, eu vou ter que fazer um intervalinho. Já a gente volta com a continuidade do nosso debate sobre a boca do brasileiro.